Capítulo 241, Parte 1, Onda de energia. A Terra parou, por apenas um segundo, um minúsculo período infinitesimal de tempo onde tudo chegou à metade e toda a sua superfície estava sempre com energia. Ninguém percebeu, nem mesmo a própria Terra, mas havia uma aura no ar, aqueles que eram suficientemente sensíveis podiam senti-la, outros apenas sentiam um arrepio na pele, um arrepio numa manhã bastante quente, um aviso de coisas para vir. Locke era um elfo disfarçado, nos últimos meses ele morava no interior da Inglaterra, o que, francamente, era uma espécie de punição para ele, pois ansiava pelas árvores gigantes da floresta de seu mundo natal. Eram algumas das mais belas peças de arquitetura da natureza que ele já viu, e ele esperava que um dia tivesse a chance de fazê-lo novamente, e se nunca tivesse a chance de voltar para casa, ele esperava que ele poderia pelo menos construir um lar para si neste planeta nojento. Havia muitas coisas a serem ditas sobre a Terra, era assustadora, o ar parecia fétido e poluído. Nada do frescor que ele sabia que vinha de casa estava aqui com ele. Mesmo quando ele se relegou ao campo, tentando ao máximo plantar mais árvores para combater o grande volume de poluição que envenenava a atmosfera. No entanto, a maior parte da população da Terra não foi capaz de dizer o que acabara de acontecer com o frio que passou pela superfície do planeta. Mas Locke conseguia distinguir uma onda de energia de uma onda de frio a qualquer hora do dia. Especialmente porque ele estava se sentindo tão faminto de energia. Agora tudo parece ressoar com uma nova vida, as árvores, a grama, o ar, até mesmo suas roupas ensanguentadas. Se ele pudesse chorar, ele o faria, ele sabia que isso só aconteceu devido ao advento do quinto andar, e haverá muito mais ondas de mana para saturar o planeta ou melhor, todo o universo e torná-lo mais maleável para assimilação. Mas independentemente disso agora, isso significava que finalmente a Terra estava pronta para a única coisa que era esperada dele depois de ser exilado aqui. Era hora de construir uma cidade de masmorras que serviria como posto avançado para seu povo. Com a assimilação, a Terra experimentara um período de crescimento exponencial, tão poderoso que tesouros tão raros seriam encontrados, e tesouros nunca antes vistos na existência nasceriam e seriam introduzidos no universo. Ele estava tonto de expectativa. Definitivamente haveria um novo recurso todo-poderoso, exclusivo para o novo universo, que seria gerado. Os analistas vêm dizendo há décadas que talvez seria um ingrediente alquímico que poderia ser o segredo para a vida eterna, ou talvez um caminho para o sistema onde se pode finalmente aprender os segredos do universo. Esta foi uma corrida pelo poder, durante tantos anos todas as forças principais estiveram num impasse, esta foi uma oportunidade para elas avançarem na competição e serem a potência máxima do universo, ou talvez uma nova potência surgisse, para desafiar o status quo. Locke existe entre os humanos deste universo há tempo suficiente para saber que eles não podem e nunca devem ser subestimados. Eles eram como o vento, inconstantes e inseguros e soprariam em qualquer direção que quisessem. E por mais tolos e desunidos que fossem, eles foram obstinados e podem suportar quantidades incríveis de punição para voltarem mais fortes, e com os recursos certos, provavelmente eles seriam as mentes mais poderosas do universo. Locke balançou a cabeça, ele tinha uma tarefa a cumprir. Com essa saturação de modos, chegou a hora. Ele deu um passo à frente e puxou uma pedra brilhante que havia sido enxertada em seu peito. Ele sentiu uma dor intensa e todo o seu corpo estremeceu com o som da pedra arrancando sua carne. Se você olhasse um pouco mais de perto, notaria fios sangrentos e vasos sanguíneos que estavam presos a ele pela rocha. A maldita coisa era um parasita, grudado nele enquanto drenava seu sangue e energia. Mas agora estava livre para drenar a vitalidade deste mundo amaldiçoado. Houve um estrondo surdo assim que a pedra tocou o chão. A terra parecia se dividir e gemer de indignação e dor enquanto a rocha criava novas raízes e as cravava profundamente na terra. Locke podia ouvi-los cavando, cada vez mais fundo a cada segundo, assimilando, engolindo, escavando e crescendo. Ele começou a recuar quando da rocha, a casca começou a crescer,
dando lugar a raízes maciças e um tronco igualmente maciço e sinuoso se formou. Logo brotam galhos, cada um ao lado de uma casa, o campo rapidamente engolido por uma árvore de proporções épicas. Locke recuou, tentando ao máximo dar o máximo de espaço possível para a árvore do mundo em crescimento. Mas ele havia calculado mal, a árvore do mundo em sua fome nunca abandonaria o que tinha sido seu sustento. Locke correu, mas suas raízes pareciam perfurar o vazio enquanto o engoliam, sua voz gritante foi abafada quando ele foi enterrado sob a solidez da árvore. Seu rosto apareceu em um lado do tronco, seu rosto gravado em um rosnado, grito de dor e desolação, e então, na base da árvore, duas enormes portas de madeira foram formadas. Gravadas sobre eles havia escritas élficas fluídas, mas era um portão. E um que permaneceria fechado até que alguém o abrisse. Mas abri-lo seria um convite ao desastre, convidar para este mundo as legiões de elfos que o aguardavam. Mas eles calcularam mal o fato de que Locke, que deveria abrir a porta para eles, havia sido engolido por seu próprio portal, e agora estava lá esperando que alguém os libertasse no mundo, ou que outra pessoa o reivindicasse. Fim do capítulo. Capítulo 242, Parte 1, O Retorno e... Quando Cole voltou ao terceiro andar, estava exatamente onde ele havia saído, mas houve um clamor enchendo o ar. Ele se virou na direção de onde vinham os sons de agitação e descobriu que vinham da entrada de seu vale, ou melhor ainda, de seu território. Ele se moveu em direção a ela, Delarosa deslizando suavemente para fora de sua sombra para caminhar um pouco atrás dele. Mesmo que ele nunca admitisse, havia uma parte dele que estava absolutamente tonta por ter um guarda-costas que era literalmente sua sombra. Pessoal, todos vocês deveriam se acalmar, mas no final das contas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Tudo isso pertence ao World Breaker e ele já impôs as regras necessárias e essas regras foram implementadas pelo sistema. Isso, o que todos vocês estão pedindo é impossível, ele é dono de tudo que vocês podem ver, pedir a ele para deixar você colher os recursos do território dele sem pagar uma tarefa é errado. Mas esses recursos estavam abertos a todos na clareira antes de ele vir e roubá-los de nós, porque deveríamos sofrer pela ganância de outro homem. Justo, como isso está funcionando no nosso melhor interesse. A risada divertida de Cole rompeu o barulho quando Thunderjack se virou surpreso ao ver Cole ali, todos os aspirantes da clareira deram alguns passos para trás. Uma coisa, era e o que era pior, ele tinha metade da liderança no bolso, além disso, ele não estava por perto para aceitar pessoas em qualquer facção que ele tivesse criado. Além disso, as coisas estavam esquentando na clareira agora que as pessoas ficaram confortáveis e outras clareiras foram encontradas. Já existiam disputas por território e recursos acontecendo fora do território atribuído a Glade. Eles estavam ficando frustrados e muitos deles estanharam em força, optando por jogar Harvest Moon em vez de Rune Factory. Vocês têm algum problema com a maneira como administro meu negócio? Cole perguntou enquanto sua voz ganhava um tom tenso. Ao fazer isso a espada de Delarosa voou de suas vestes para suas mãos enquanto ela apontava para o chão e liberava um pouco de seu poder, causando um pedaço de grama perto de onde eles estavam. Murchar. Vocês têm muita coragem de vir aqui e incomodar meu homem assim, ele não toma as decisões, eu tomo. E vejo todos vocês tentando pressioná-lo a ser desleal, você não mostrou. Tudo aqui eu ganhei com meu sangue, suor e ocasionalmente lágrimas pela dor que tenho que passar. Eu não roubei nada, eu comprei, é meu agora, eu não roubei nada, de você, se você pudesse pagar, você também teria comprado. Qualquer um que criar problemas aqui novamente seria banido para sempre, então você pode buscar seus recursos em outro lugar. Agora todos vocês podem se foder, Rain Velho está fechado para sempre, o dia. Cole então se virou e saiu, Delarosa ficou para trás por tempo suficiente para olhar para a enorme multidão antes de ela também se virar e seguir, fazendo uma demonstração de retornar à sombra de Cole enquanto Thunderjack parecia dividido entre as pessoas e seguindo Cole. Mas no final ele seguiu logo atrás de Cole, acelerando seus passos para alcançá-lo.
O Cole, você não acha que pode ter sido um pouco pesado com os Gladers? Quero dizer, não é como se você estivesse errado, mas eles ainda têm lutado bastante desde que monopolizamos os nós de recursos. Cole fez uma pausa e então se virou para Thunderjack. Gosto de como você usou a palavra nós, porque é disso que sou, família e unidade. O problema é que eles são seres humanos, isso é o que todos nós somos, esqueça o fato de que muitos de nós agora temos distintos e muito raças diferentes. E gostamos de coisas grátis, assim como somos ingratos e esperamos que mana caia do céu, tudo o que reclamamos e reclamamos sobre isso. Isso não é o Êxodo e eu não sou o maldito Moisés. Quero que nossa espécie sobreviva, e prosperar, e dar esmolas não é o caminho. Eles precisam acordar para a realidade, como Madara disse uma vez. O mundo em que acabaremos vivendo seria terrível, se eles não pudessem ir para andares maiores e ter, em vez disso, relegaram-se para o terceiro andar, então terei que encontrar maneiras de fortalecê-los. Mesmo assim, o tempo revelaria se esse método é o correto. Thunderjack acenou com a cabeça em compreensão enquanto Cole fazia algo que o chocou profundamente. Com apenas um aceno de mão, uma multidão inteira de pessoas junto com um enorme caminhão apareceu. Ele tropeçou para trás, imaginando se isso era uma ilusão ou se Cole apenas teletransportou quase 2 dúzias de pessoas sabe Deus de onde. Então ele abriu os braços com um floreio como um vento sabe Deus de onde começou a soprar como ele disse. Clã Phoenixborn, bem-vindo a Pangaea e bem-vindo ao Vale Raen. Vamos nos dar bem, agora sinta-se em casa, agora me mostre como fazer bombas. Irma empalideceu ao olhar para Cole com um olhar irritado. Ao mesmo tempo em que piscava os olhos rapidamente em um esforço para se acostumar com a luminosidade e com o fato de poder ver o sol e não um manto de fumaça sobre o céu. Bombas. Para que você precisa de bombas? Seu pai perguntou enquanto ele também observava o ambiente. A única resposta que Cole lhes deu foi um sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 243, Parte 1, O Retorno e honestamente, Cole também não tinha ideia para que queria usar uma bomba, parecia a coisa certa a dizer naquele momento. Mas no final das contas eles precisavam de uma explicação e ele tinha que dá-la. Ele encolheu os ombros e ergueu a cabeça para o céu como se estivesse imerso em pensamentos e sendo melancólico, ele realmente precisava pensar em alguma coisa. Qualquer coisa, na verdade, no final ele decidiu improvisar. Desde então, descobri que temos que lidar com outras Glades, de alguma forma, um simples cenário de coleta de recursos e construção de território se transformou em uma guerra territorial. Da minha clareira, isso não significa que eu não possa ter controle sobre os territórios vizinhos, expandindo-me para um reino que não responderia a ninguém além de mim. Mesmo assim, preciso de algo que o resto deste mundo não teria, acesso a menos que eles tenham completado suas missões e passado para o quarto andar como eu fiz. Bombas são o maior impedimento contra a resistência. Estou trabalhando em um cronograma extremamente curto, então preciso ter certeza de lidar com toda essa merda o mais rápido possível. O mais rápido possível, não quero ter pessoas batendo na minha porta todos os dias e me dizendo para dar merda de graça, eu realmente não quero fazer isso, não sou tão magnânimo. O que tenho aqui em um pilar de tecnologia e avanço que ajudaria tanto meu território aqui quanto meu mundo, e mais importante, preciso pelo menos ter um pouco de familiaridade com vocês. Cole disse, apenas para obter uma resposta. E você acha que as bombas são a única maneira de conseguir isso? Um jovem, não muito longe de Cole, na verdade parece que ele pode ser um pouco mais velho. De qualquer forma, ele tinha as mesmas feições de Irma, menos as cicatrizes no rosto, é claro. Mas ele foi cortado e tinha uma lança atrás dele, junto com uma arma tão grande que não poderia ser nada mais do que um rifle de precisão de alto calibre. Havia um ar de perigo ao seu redor, mas mais do que isso, Cole podia ver que também havia um ar de perigo ligado a ele, isso era interessante. Quero dizer, você tem uma ideia melhor.
Cole perguntou enquanto se virava para olhar para o homem, que por sua vez retribuiu o encolher de ombros e de forma bastante irritante, da mesma maneira que Cole havia feito. Cole ficou irritado com isso, mas, novamente, o que ele poderia fazer sobre isso? Ele era um anarquista, não um psicopata ou um tirano. Talvez anarquista fosse demais, mas mesmo assim ele era alguém que prosperava em conflitos, então talvez essa fosse uma descrição adequada. Honestamente, acho que funciona bem, você é o chefe aqui, não há muito que eu possa dizer ou fazer sobre o que quer que você decida. Mas se você precisar explodir as coisas, sou o cara certo para o trabalho que você sabe, esqueça o super rifle, sou um excelente atirador, mas adoro meus bumbuns. A boca de Cole ficou aberta em choque quando ele perguntou: seu bumbum? Foi Irma quem deu a Cole uma resposta à sua pergunta extremamente confusa. Castor é um especialista em demolições e um atirador experiente também. Ele realmente adora explodir coisas e adicionar a linhagem Phoenixborn, então você tem uma combinação bastante letal. Seu irmão Pollux, por outro lado, é arquiteto e engenheiro, nenhum dos melhores no santuário, aliás, eles são apenas dois lados opostos da mesma moeda, mas juntos, não existe um edifício, seguro, fortaleza onde eles não possam entrar, e ainda mais que eles não possam proteger. Cole ergueu uma sobrancelha, esses caras não tinham nenhuma semelhança com os gêmeos da mitologia grega, mas talvez seja aí que as semelhanças terminassem. Ambos também são atiradores muito bons, na verdade, o que aprenderam a atirar e são mais proficientes é como, mas considerando que as flechas não são mais rápidas que as balas, eles apenas tiveram que aprender a usar armas. Cole retirou o que disse, eles são como os mitos, arqueiros. Cole tinha um respeito saudável pelos atiradores, ele próprio era um deles e se também houvesse alguém que gostasse de fazer as coisas explodirem, então ele e esses caras seriam os melhores amigos. Bem, é um prazer conhecer todos vocês. Sinto muito pelo estado atual das coisas, estamos apenas começando, mas com todos vocês aqui, tenho certeza de que podemos fazer algo que todos possamos ser. Orgulhoso, sei que muitos de vocês tiveram que dizer adeus ao único lar que conheceram, e definitivamente não por escolha, mas esta é uma chance de sobrevivência e crescimento. Seu patriarca sabia disso e foi por isso que escolheu, mantenha seu destino em minhas mãos. Deixe-me ser honesto, metade do tempo eu não sei o que estou fazendo, fiquei tão forte apenas fazendo uma coisa e apenas uma coisa, jogado em mim. Desta vez, porém, estou tentando fazer algo um pouco diferente do normal, estou tentando construir porque até agora tudo que me resta é um rastro de destruição, tão terrível que você poderia tremer, choque e medo se eu contar a você sobre isso. Então, talvez desta vez, se eu tentar construir, eu também possa ser bom nisso. Mas eu me conheço, é por isso que preciso de todos vocês para me ajudar a construir. E também me ajude a proteger tudo o que construímos. Sabemos que o sistema é impiedoso, sabemos que ele iria virar tudo e torcer até ficar totalmente irreconhecível. Então me ajude, e prometo que irei protegê-lo e guiá-lo, aconteça o que acontecer, não importa o tempo, não importa a estação. Pela minha honra como seu líder. Fim do capítulo. Capítulo 244, Parte 1, Crescimento. Estabelecer o clã Phoenixborn não foi um grande problema para Cole, depois de se certificar de que eles estavam em uma parte de seu vale que não acabaria queimando em caso de acidente, ele foi de volta à mansão principal para trabalhar nas notificações que tem pendentes, entre outras coisas. Ele também tinha algumas estatísticas para bloquear a partir das notificações, mesmo que ele ficasse mais forte, isso não entraria em vigor até que ele reconhecesse essas notificações e abrisse sua página de estatísticas também. Mas além de apenas verificar as notificações, o mais importante que Cole teve que cuidar foi a escolha dos auxiliares para as estatísticas que tinham o V-Prata. Isso foi importante, e mesmo que Cole nem sempre tenha prestado atenção aos efeitos seus auxiliares trouxeram para a mesa, eles foram incríveis.
Metade das vezes ele esquece que tinha telecinesia ou que tem um domínio, uma área específica ao seu redor sobre a qual poderia exercer controle total e absoluto. Da próxima vez que Cole fosse lutar contra alguém ou alguma coisa, ele usaria seu domínio para tornar suas habilidades ineficazes, ou talvez fazer algo ainda mais louco. Você escolheu o domínio, presença comandante, para seu atributo carisma. Você escolheu o atributo, foco, para seu atributo percepção. Você escolheu o conhecimento, Arquentech, para sua estatística de inteligência. Você escolheu a estatística, equilíbrio, para sua estatística de sintonização. Cole nunca confiou realmente em sua estatística de carisma, mas agora que ele seria o líder de algumas pessoas, é lógico que ele precisava de algo como a presença comandante, para aumentar a maneira como ele foi visto. Cole não tinha realmente um plano sobre que tipo de líder ele se tornaria, tudo o que ele sabia que era a coisa certa a fazer era ter as pessoas certas ao seu redor. Na maioria das vezes isso era o suficiente para realmente faça a diferença na vida das pessoas que você lidera. Em seguida foi, foco, para seu atributo de percepção. Cole tinha que ser honesto, às vezes ele podia ser obstinado, mas nunca focado. Além das estatísticas em si, especialmente os auxiliares nunca foram tão literais nos efeitos de seus significados. Contanto que o significado das estatísticas possa ser aplicado a qualquer coisa, então ele poderá ser usado. Consequentemente, Cole poderia teoricamente focar sua mente em algo, ou moldar e focar uma habilidade, dando-lhe mais precisão e mais poder em seu uso, especialmente se essa habilidade estiver sob seu status de percepção. Arquentech foi uma das opções mais malucas oferecidas. Foi uma loucura a tal ponto que Cole não teria dito sabe. Tudo ficou ainda pior pelo fato de que havia outras opções para seu status de inteligência. Era uma loucura, seu atributo de inteligência por si só cobria magia, energia, psi e tecnologia, tornando um dos, se não o atributo mais versátil, e nem mesmo era o principal. Mesmo assim, o conhecimento da tecnologia arcana permitiria utilizar tecnologia e magia para construir Deus sabe o que, mas as possibilidades o deixaram realmente tonto e animado. Finalmente foi o atributo balance auxiliar para seu atributo sintonização. Sua estatística de sintonização era o fator em todas as suas estatísticas. Ele ousa dizer isso, mas ele pode ter ficado tão forte por causa disso, e principalmente atribuído a uma habilidade bacana que ele tem lá, chamada adaptável, e agora existe equilíbrio. Não o equilíbrio na forma de que ele seria capaz de manter uma posição segura, não importa o que acontecesse, não. Mas equilíbrio em todas as coisas, Cole. Suas habilidades, tudo que talvez não funcionasse bem, ou não pudesse funcionar bem, agora sob seu controle e em uníssono um com o outro. Era uma estatística zen, e sim, também o ajuda a manter o equilíbrio, mas também mantém o equilíbrio entre ele e a ordem natural e a sobrenatural. Cole respirou fundo ao sentir todos eles criarem raízes. Ele estava preso neste momento, uma mente com o poder do universo enquanto espaço e tempo, e magia, e energia, e tecnologia se desenrolavam diante dele. Tudo o que ele era atualmente ou seria exposto à sua frente, à medida que todo o conhecimento ao qual ele tinha acesso, sussurrava seus segredos para ele. Isso quase o deixou louco, porque Cole era a soma de muitas coisas ao mesmo tempo, e sua mente ainda não parecia forte o suficiente para suportar tudo isso. Mas o Duque e progenitor Rain estava em equilíbrio, ele podia ver e sentir, portanto ele existia e ele podia pensar, portanto ele entendia. Cole abriu os olhos com um pequeno sorriso enquanto olhava ao redor do vale que seria a base do seu futuro. Havia muito trabalho a ser feito e não havia tempo suficiente para terminar tudo. Mas não importa o que acontecesse, ele veria tudo até o fim. O que viria a seguir seria sua página de estatísticas e qualquer crescimento que ele pudesse ter durante as ondas. Nada do que ele ganha em sua realidade é refletido aqui, pelo menos ainda não. Mas os novos membros de sua raça seriam mostrados aqui, também para manter Cassandra e Razor longe de problemas,
Co usou 2 dos lugares que tinha disponíveis para semear novos aspirantes neles, um terceiro ele usou para Teila e manteve o restante, 2 para si mesmo. Ele tinha a sensação de que eles seriam uma moeda de troca poderosa no futuro. Especialmente contra seus avós. Eles podem não se importar, é claro, já que parece que agora estavam em conluio com sua tia maluca, mas nunca se pode dizer isso com relação à política familiar. Simplesmente dá voltas e mais voltas, sem que ninguém saiba realmente o que estava acontecendo ou por que estava acontecendo. Mesmo assim, ele estava pronto para ver o quanto ele ficou mais forte e ver isso refletido em suas estatísticas antes de começar a trabalhar em seu território. Fim do capítulo. Capítulo 245, Parte 1, Estatísticas de classificação ouro. No que diz respeito às suas estatísticas, havia muito o que desvendar, se ele tivesse que ser honesto. Isso foi de longe, exceto, é claro, quando ele felizmente matou aquela abominação gigante na Torre de Babel e depois perdeu todos os seus ganhos tentando salvar Teila em sua realidade. Este foi de longe o maior ganho em estatísticas e crescimento que ele já teve. Os níveis nem importavam no longo prazo, mas as estatísticas. Esses eram o pão com manteiga de qualquer aspirante, faziam toda a diferença e podiam virar qualquer luta a seu favor, mesmo que você estivesse em desvantagem de nível. As estatísticas eram o rei, nada mais. Então a habilidade veio em segundo lugar, depois o equipamento antes que você pudesse trazer os níveis para a equação. Mesmo assim, Cole estava pronto para ver o quanto ele cresceu. Ele esperava que pelo menos fosse forte o suficiente agora para levantar um carro, ou um caminhão. Ele não conseguia medir exatamente sua força, pois não tinha o atributo e sua força vinha em pequena parte de seu atributo de destreza e, em seguida, de sua habilidade, constituição demoníaca, que o tornava forte após cada lesão. Inteligência e destreza alcançaram a classificação ouro III, respectivamente. IA da missão racial. Tenha pelo menos 100 membros de sua raça menor que 80 centavos maior que, recompensas, mais um 000 para todas as estatísticas, mais um prisma de classificação ouro da raça Rain. Cole engoliu em seco, mas nenhum planejamento o teria preparado para o que viria a seguir. O poder o atingiu, e o atingiu com força. Um raio dourado de luz disparou de seu corpo para o céu, enquanto as nuvens pareciam se reunir acima dele. Trovões e relâmpagos provocaram vibrações em toda a própria estrutura da realidade. De certa forma, era compreensível que tal visão acontecesse, afinal alguém tinha acabado de pisar em um reino de poder que apenas lendas e mitos poderiam alcançar. O primeiro raio desapareceu e rapidamente outro subiu no ar, seus ossos chacoalhando em seu corpo enquanto se reconstituíam para corresponder à sua nova classificação estatística. Havia uma aura flutuando em Cole que se espalhou ao seu redor, tão poderosa que literalmente deu vida ao que estava morto, já que todas as habilidades ligadas às estatísticas elevadas pareciam se manifestar na realidade de maneiras diferentes. Então, tão repentinamente quanto começou, parou, e Cole ficou ofegante e eufórico e ao mesmo tempo cheio de energia, que quase não tinha ideia do que fazer com isso. Cole menor que o Wordbreaker, Rain é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em uma de suas estatísticas. Mais um prisma de classificação ouro do Pioneira. Cole menor que o Wordbreaker, Rain é o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro em 2 de suas estatísticas. Mais um prisma de classificação ouro do Prodígio. Se o sorriso dele ficasse ainda maior, provavelmente Cole iria rasgar a própria boca. Isso era o que ele estava perseguindo há algum tempo. As coisas só poderiam realmente esquentar quando ele alcançasse a classificação ouro em suas estatísticas, e agora ele tem isso tanto em inteligência quanto em destreza. Ele estava tonto de excitação e mal podia esperar para ver que tipo de destruição causaria em seus inimigos, ou o que poderia construir com o que tem agora. Aspirante, Cole menor que o Wordbreaker, Rain, classe, Reaver Prince. Nível, 66, 357.760, 0, 670.000, raça, Rain Duque.
Títulos: Savage Connoisseur, Anti-Hero, Warrior, Progenitor, Genocider, Rambo the Commando, Mass Murderer, Void Breaker, Undead Bunny, Criador, God Slayer. Dinheiro: T-Bons, 248, T-Sons, 1528,00, Tigons, 6.250.000. Energia: 22,4K, 22,4K. Energia negativa: 838 avos. Alinhamento: caótico neutro, vidas, 0,8. Buffs: mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos solo, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito, mais 200% em movimento, mais 300% em habilidades espaciais, mais 65% de dano a mortos-vivos, mais 100% de chance de transformação, mais 300% de dano contra seres de classificação mais alta. Arma primária: espada amaldiçoada de Malakai negra. Arma secundária: lança da vida e Metu, verde, obsidiana azul e safira negra, rifle Ranger Raen, gospel. Armadura primária: conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno. Armadura secundária: NA. Grupo: NA, equipe, NA, guilda, NA, aliança, NA, facção, aspirante of Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, sedução, mais, língua de seda, mais, presença comandante, prata X, 1229 2.000 avos, controle menor da mente, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, mais, clareza, mais, foco, Silver X, 1872 2.000 avos, aeronauta, passivo, olhos em busca do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. Inteligência, tecnopatia, mais, psicometria, mais, tecnologia arcana, ouro e 516 3.000 avos, mente blindada, passiva, devorador de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, vento, mais, telecinese, mais, ambidestria, ouro e 1.400 2.500 avos, rover espectral, ativo, sim Reaper, ativo, espelho do caos, passivo. Sintonia, espaço, mais, dimensão, mais, domínio, mais, equilíbrio, prata X, 1082 2.000 avos, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passivo, explosão do caos, ativo. Alma, aura, mais, adivinhação, mais, projeção astral, prata e X, 380.300 avos, comedor de almas, banco de almas, 18. Manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinicultura arcana, cervejaria arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Stat pontos, 2.204. Ativos: navio de luxo classificado como ferro da classe cruzador, montagem mecanoide Rei Lobo Gigante, território classificado com bronze VI e Rain Valley, o único olho de Mormon, coração imortal do Rei Salomão, semente da Dríade Negra, núcleo da pseudo-masmorra classificado como ouro, prisma de classificação de ferro 211, 88 prismas de prata, 5 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante, base atmosférica de classe de herói, atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, Frio Silver Spawn em cristal, 1 Diamond Rank Prison of Horror, 1 Diamond Rank Prison of the Metahuman. Vendo quão próximas muitas de suas estatísticas estavam da classificação ouro, Cole ficou tentado a finalmente usar todos os pontos de estatísticas que acumulou, este ponto. Mas ele se segurou, estava guardando-os para um dia chuvoso e sabia que poderia não estar muito longe no futuro. Ele não tinha certeza de qual estatística precisaria daquele pequeno empurrão quando chegasse o dia de fazer toda a diferença em uma luta e em sua sobrevivência.
Então ele iria esperar e crescer tanto quanto estava escurecendo até agora, era tudo o que ele podia fazer afinal, mas mesmo assim ele era agora o homem mais malvado em sua realidade, e por causa do anúncio, o universo mundial agora sabe disso. Eles virão atrás dele, por sua coroa, mas Cole estaria esperando por eles, com um sorriso, sua espada e uma passagem rápida para os portões do inferno. Fim do capítulo. Capítulo 246, Parte 1, Rituais. Cole tinha muitas coisas para cuidar, mas não tinha ideia de por onde começar. A maior parte da mansão havia sido limpa, mas ainda estava uma bagunça. A cervejaria parecia já ter visto dias melhores, então provavelmente Cole teria que reformar os 2 prédios ou derrubá-los e construí-los novamente. Para fazer isso ele precisaria de algumas plantas, até os arquitetos daqui precisam de uma planta para poder construir qualquer coisa. Plantas caíam de monstros selvagens no 3º andar, mas na maioria das vezes, aquelas que eram realmente especiais. Mas, novamente, você também pode comprar projetos através do centro de mercado entre clareiras, que pode ser acessado a partir dos pilares da clareira. Cole iria visitar o local antes de iniciar qualquer tipo de trabalho de construção importante, mas por enquanto ele se concentraria no aspecto agrícola. Todas as árvores secas foram derrubadas, junto com os arbustos arruinados de bagas e outras frutas doces que passaram a ser os ingredientes necessários para um vinho. Ou álcool. Cole não tinha pressa em colocar o vinhedo e o pomar em ordem, ele queria testar suas habilidades, ou melhor, seu conhecimento, antes de dar o próximo passo. Além disso, a cervejaria ainda estava em ruínas. Cole se concentrou enquanto olhava para o solo, ele fez uma careta. Ele poderia ter ficado feliz com a terra, mas não havia 2 maneiras de fazer isso, ela não era mais fértil, e pelo jeito doentio e seco que parecia, Cole teria que dizer que era fétida. Nada de bom cresceria em tal terra, e talvez ainda houvesse vestígios da corrupção que Titus Boris trouxera sobre ela em nome de avanços experimentais utilizando magia negra e rituais. Mas neste caso foi a mesma magia ou ritual que salvariam a Terra, juntamente com, claro, um exercício de reciclagem muito intenso. Baseado em seu conhecimento de agricultura arcana, Cole reciclou a energia obsoleta do solo com algo mais fresco. Foi um processo demorado, muito parecido com uma transfusão para pacientes com problemas renais. Você teria que reciclar energia nele, deixá-lo infiltrar-se e absorver as impurezas e a infertilidade, em seguida, puxar essa energia para a atmosfera e deixá-la ser renovada enquanto envia um novo lote para repetir o processo até que você tenha algo que seja bom o suficiente. Mas sempre havia um atalho para coisas assim, e Titus Boris era todo voltado para atalhos. Cole puxou a lança da vida e do verde, um forte catalisador de força vital e energia. Concentrando a habilidade da lança, ele foi capaz de erguer um poste de madeira em todos os 4 cantos de suas terras agrícolas distribuídas, pelo menos na que fica à esquerda. Ele trabalharia à direita quando visse como terminam seus experimentos. Nos postes que ergueu, Cole começou a gravar símbolos e regras misteriosas. Ele nunca os estudou antes, exceto pelo conhecimento que possui. As runas para a vida, renascimento, crescimento, fertilidade e energia foram entrelaçadas para criar o que muitos chamariam de proteções, mas na verdade são conhecidas como selos ou selos rúnicos. Cole certificou-se de que a maioria tivesse circuitos que o conectassem à fonte de energia que Cole estava prestes a alimentar os postes, mas também uns aos outros para que todos pudessem trabalhar em conjunto e circular a energia entre si. Não sobraram muitas almas em seu banco de almas novamente, outro efeito colateral de salvar Teila fora desta realidade. Mas mesmo assim ainda havia o suficiente disponível para isso, já que Cole arrancou a alma do chefe da 10ª onda, o homem que quase o matou. Sua alma ainda estava viva e estava prestes a fazer um apelo quando Cole a empurrou sem cerimônia em um dos postes. Quando um deles se iluminou, lançou um pequeno pilar prateado de luz para o céu, ao mesmo tempo que liberou uma onda de energia sobre os campos que estava contida dentro do limite feito pelos 4 postes.
Mas isso foi apenas ativação, uma alma tinha energia finita, e o que ela realmente precisava era a ativação dos selos. E usar uma alma também garantiu que os efeitos do selo fossem muito mais fortes do que precisavam ser. Depois disso, foi só encaixar um prisma prateado em cada um dos 4 postes, e então eles estavam em pleno funcionamento. Um zumbido surdo encheu o ar, enquanto Cole literalmente fazia um fertilizante automático e intensificador de solo Seal Array, criação que também se enquadra convenientemente na categoria de tecnologia arcana. Os efeitos eram óbvios aos olhos à medida que a forma seca e rançosa da fazenda começou a desaparecer. Lugares que tinham manchas verdes e pretas oleosas começaram a se iluminar à medida que uma névoa negra e doentia começou a subir acima da fazenda. Ou teria acontecido se Delarosa não tivesse saído de sua sombra, puxado a espada e apontado para a fumaça. Sua espada começou a absorvê-lo em um ritmo rápido, consumindo o que era definitivamente um veneno perigoso e arcano. Cole estremeceu ao pensar no tipo de dano que causaria a um inimigo. À medida que o rejuvenescimento prosseguia, os próprios postes começaram a desenvolver pequenos galhos, logo esses pequenos galhos aqui eram galhos maiores, à medida que raízes cravam-se no chão e folhas e agulhas de pinheiro começavam a se formar. Cole observou atentamente enquanto todos os postes de madeira se transformavam em 4 enormes pinheiros que davam para a fazenda, e na superfície de todas as 4 árvores estava o rosto do chefe Banelin, gravado permanentemente de dor. Enquanto sua alma alimentava o array, a energia de sua alma circulava constantemente entre as 4 árvores. Alimentando as runas enquanto os prismas, criou a energia que é dispersada a partir delas. Ao mesmo tempo, os prismas também criaram a energia que renovou a alma, e a fortaleceu, bem a tempo de ser drenada, à medida que o ciclo continuava, de novo e de novo, e de novo, até que Cole encontrasse outra coisa. Era diabólico, mas Cole era um demônio, mesmo que ainda se considerasse humano. Este era ele abraçando o que ele era agora. Ele tinha ferramentas disponíveis que precisava usar, e não era como se matasse inocentes. Portanto, não há como o sistema marcá-lo como herege. Mas o ponto principal é que Cole poderia usar almas para cultivar, nada vai impedi-lo de fazer isso. Fim do capítulo. Capítulo 247, Parte 1, Território. O ritual que você realizou elevou sua fazenda do nível bronze I para I. Mais 0 pontos de território. Mal se passaram 5 minutos desde que Cole fez o ritual e a fazenda já estava subindo de nível. Pelo que pudemos entender, os pontos de território, um tanto semelhantes aos pontos Glade, são necessários para atualizar certas instalações dentro de um território e até mesmo o próprio território. Embora a modernização do território necessitasse sempre de algumas matérias-primas, o que seria necessário também para a modernização de outras instalações. É claro que a arquitetura não mudaria a menos que você usasse um projeto ou que alguém construísse tudo do zero. Ele estava ansioso para ver o que os gêmeos Phoenixborn tinham reservado para ele. No momento em que eles estavam ocupados tentando descobrir que direção tomar a mansão, eles gostariam de construí-la de forma muito mais sólida, especialmente com pedra e alguns minérios especiais, como materiais de construção. Muitos dos quais incluem o que é necessário para criar a cibernética que possuem. O ritual que você realizou elevou o nível da sua fazenda de bronze I para II. Mais 5 pontos de território. O rejuvenescimento do terreno estava aumentando seu nível, é claro que eventualmente iria desacelerar, à medida que os custos de atualizações aumentassem. Caramba, a fazenda não chegará ao próximo nível desta forma, pois para passar do bronze ao ferro, eram necessários materiais especiais de atualização. Os territórios eram trabalhos intensivos em recursos, mas Cole não estava preocupado, ele pelo menos tinha o necessário para manter seu território autossuficiente pelo maior tempo possível. No entanto, você nunca pode ter muita terra. Além disso, a menos que a instalação ou qualquer nova adição ao território tenha uma classificação superior à do próprio território quando for adicionada pela primeira vez, nenhuma instalação ou nó poderá ter uma classificação superior à do território do qual faz parte.
Por exemplo, a fazenda não pode chegar à classificação prata mesmo que todos os requisitos sejam atendidos, a menos que o próprio território já seja um território de classificação prata. E cada 5 níveis de atualização para um território oferece bônus, como habilidades, edifícios, mais terrenos ou plantas. Do jeito que está, Cole tinha recursos suficientes em mãos para provavelmente transformar seu território em prata, mas isso deixaria as fundações instáveis. Em vez disso, ele tentaria nivelá-lo para bronze V e ver o que o território ofereceria. Atualizar território para bronze I. Requisitos: menor que 100 madeira, maior que menor que 100 pedra, maior que menor que 10 núcleos de energia, maior que menor que 10 prismas de bronze, maior que. Atualizar território para bronze II. Requisitos: menor que 200 madeira, maior que menor que 200 pedra, maior que menor que 20 energia núcleos, maior que menor que 20 prismas de bronze, maior que. Atualizar território para bronze IV. Requisitos: menor que 300 madeira, maior que menor que 300 pedra, maior que menor que 30 núcleos de energia, maior que menor que 30 prismas de bronze, maior que. Atualizar território para bronze V. Requisitos: menor que 400 madeira, maior que menor que 400 pedras, maior que menor que 40 núcleos de energia, maior que menor que 40 prismas de bronze, maior que. Território bronze Rank I. Rain Valley foi atualizado para bronze Rank V. A instalação, parede de madeira básica, foi gerada. Mais 500 energia. Mais 40 pontos de território. Se a expressão no rosto de Cole pudesse ficar mais feia, provavelmente ficaria. Ele observou com aborrecimento como no horizonte, bem na fronteira que separava seu território dos outros, uma parede de madeira com cerca de 2 metros de altura se erguia. Cole não ficou exatamente feliz com isso, porque honestamente não achou que isso oferecesse muito em termos de produção, mas foi o que o sistema lhe deu, e isso é tudo que ele vai conseguir. Ele rosnou ao receber outra notificação. O ritual que você realizou aumentou o nível da sua fazenda de bronze II para IV. Mais 5 pontos de território. No momento em que a fazenda chegasse ao nível prata I, ela também teria uma habilidade, um buff ou algo que no geral apenas melhoraria sua qualidade ou a qualidade de tudo o que é cultivado lá. Cole acenou com a cabeça para ninguém em particular além de si mesmo, pelo menos as coisas estavam indo um pouco do jeito que ele queria nesse aspecto. Devido ao ritual, ele não teria que gastar pontos de território para subir de nível na fazenda, e também poderia fazer o mesmo para algumas das outras instalações, o que significa que ele poderia economizar seus pontos de território para aquelas coisas que não podem ser beneficiadas, desde os rituais. Território: Rain Valley, classificação: bronze V, tipo NA, proprietário: Cole, Wordbreaker, Rain. Classe: NA, energia: 1500 avos, pontos de território: 60. Estatísticas: ataque, bronze I, 0/10, defesa, bronze I, 0/10, produção, bronze I, 0/10. Habilidades: ataque, defesa, regeneração passiva de saúde, produção. Recursos: madeira, 4,8 milhões, pedra, 2,9 milhões, minério, 764.088 núcleos de mana, 900, prismas, bronze maior que 428, ferro maior que 211, prata maior que 99, ouro maior que 0, diamante maior que 0. Requisitos de atualização: 500 pedras, 500 madeiras, 50 núcleos mágicos, 50 prismas de bronze. Instalações: mansão, bronze I, 0/10, fazenda, bronze I, 8/15 avos, pomar, bronze I, 0/10, cervejaria, bronze I, 0/10, adega, bronze I, 0/10, nodo madeira, prata I, 0/1000, pedra nó e minério, ouro I, 0/10.000, parede de madeira básica, bronze I, 0/10. Cole olhou para a página de estatísticas com uma carranca no rosto. Lidar com um território era muito diferente do status de um aspirante página. Havia muitas coisas em que pensar e, assim como um aspirante, você poderia usar prismas para trocar por pontos territoriais,
e agora Cole estava sentado em um monte de prismas de bronze, ferro e prata, todos ganhos em suas batalhas com as hordas Banelin do quarto andar. Farida, Irma e Cassandra seguravam cada uma parcela significativa de que retornariam em breve, principalmente Irma, pois ela era a pessoa mais próxima dele no momento. Ele teve a sorte de poder acelerar os estágios iniciais de desenvolvimento de seu território. No momento, o que ele almejava era uma maneira de transformar tudo em prata o mais rápido possível e também ter mais instalações que tornariam este lugar o pilar do futuro da humanidade, como ele espera que seja. O futuro da humanidade. Aquilo foi engraçado. Cole não poderia se importar menos, às vezes ele pensava coisas muito estranhas consigo mesmo, sempre foi e sempre será sobre ele mesmo e o que ele pode construir, não havia espaço para mais nada. De qualquer forma, agora que Cole foi capaz de realizar o ritual de rejuvenescimento, ele deveria espalhá-lo para o resto das instalações que precisam dele. De qualquer forma, alguns de seus melhores jogos para jogar eram jogos inativos. As atualizações passivas devido ao influxo de vida e energia foram uma vantagem para ele, ele pretende abusar disso. Fim do capítulo. Capítulo 248, Parte 1, Projetos de vinícolas. Cole tinha duas áreas de cultivo designadas, à esquerda para a quinta e à direita para o pomar, vinha. Não demorou muito para ele estabelecer o ritual de rejuvenescimento, mais uma vez, permitindo que aquela parte de seu território também desfrutasse dos benefícios de poder ser nutrida pela energia e pela alma. Mas uma vez que esses dois terminassem, ele teria que passar para a próxima coisa, ele tinha que ter certeza de que cada aspecto de seu território era de alguma forma autossustentável, especialmente para aqueles períodos particularmente longos em que ele não estaria por perto, especialmente assim que foi-lhes dado acesso ao quinto andar. Provavelmente o que viria a seguir seria começar a usar os dois campos para o que ele queria. Razor lhe deu algumas sementes que Cole também teria que deixar passar por um tipo diferente de ritual para permitir que crescessem mais rápido e criassem uma variedade de planta mais resistente e única. Foi no meio desses planos que os gêmeos Phoenixborn, Castor e Pollux o encontraram, com o gêmeo mais novo, o engenheiro segurando dois pedaços de papel enrolados que prontamente entregou a Cole. Essas são duas plantas modificadas para a vinícola e a cervejaria. É uma fábrica de engarrafamento e acredito que o sistema pode montar o prédio, desde que você avance com os recursos atuais que temos, puder fazer os ajustes necessários, estaremos prontos para iniciar a produção em 3 dias, desde que você tenha uma receita e algo para produzir, é claro. Havia um livro acusatório sobre isso, mas Cole o ignorou. Com um pensamento, ele abriu a página de estatísticas de seu território, ou melhor, o aspecto do mapa quando ele deu uma olhada nele. No meio ficava a mansão, como nas laterais havia duas fazendas com cerca de 1 quilômetro de comprimento e largura, mais do que espaço suficiente para Cole cultivar muitas coisas, especialmente se ele dividisse as fazendas em 100 metros cada, ele poderia cultivar 10 produtos individuais, em 10 áreas tanto para fazenda quanto para pomar. A sudeste ficava o nó da mata, uma pequena floresta que se erguia para cobrir grande parte de toda aquela área até o leste, subindo para cobrir as colinas que cobriam seu território, mostrando de onde veio o vale que leva seu nome. O sudoeste e o oeste cobriam o nó de pedra e minério. Mas a maior parte era subterrânea, de modo que grande parte do espaço acima do solo estava livre para a construção. Cole designou o noroeste e o nordeste como áreas residenciais, embora no momento nada tenha começado lá ainda. A cervejaria e a adega, hoje fábrica de engarrafamento, ficavam a norte, com um jardim que se estendia desde o solar até ao local onde se encontra. Cole destacou o prédio e ergueu as plantas em suas mãos. Na verdade, ambos estão na metade da mesma coisa, apenas em versões diferentes da mesma coisa. Ele deveria escolher entre ambos e então decidir a partir daí. O primeiro projeto seria que a fábrica de engarrafamento fosse totalmente autônoma, desde que a receita do que estava sendo feito fosse inserida nas máquinas industriais que ali seriam colocadas, ninguém teria que trabalhar nisso. No entanto, isso não funcionaria para Cole.
Se fossem apenas vinhos e álcool normais, isso os teria servido perfeitamente. Mas seu próprio método de criação arcana exigiria que as pessoas à vista fornecessem uma infusão constante de energia, em padrões definidos e em recipientes rúnicos especializados que só podem ser manuseados por alguém que seja magicamente apto. O que levou Cole ao segundo projeto. O edifício era um quadrado perfeito com múltiplas chaminés, feitas de pedra e vigas de aço como sistema de suporte, descendo até as fundações. Tinha 3 andares e 2 subníveis e o edifício tinha mais de 80 metros de altura e 200 metros de comprimento. Cada andar e subnível é dividido em área de produção, área de armazenamento, área de embalagem e área de descanso, incluindo as instalações necessárias para trabalhar e operar a planta. Este fazia acomodações para o trabalhador, ou seja, ofereceria emprego para quem precisasse, quando chegasse a hora. Era com esse que ele queria ir. Projeto: planta de engarrafamento moderna básica, requisitos: 1.000 unidades de madeira, 10.000 unidades de pedra, 3.000 unidades de pedra, 50 núcleos mágicos, 20 prismas de bronze. Iniciando a construção. Tempo até a conclusão da construção: 28 para 45, 66. 28 horas era muito tempo, mas considerando que uma construção como essa levaria meses na realidade, você poderia apreciar as vantagens do sistema. Ele se voltou para os dois, principalmente para Pollux, já que ele era o arquiteto aqui. Cole ergueu a mão e apontou para as paredes de madeira que cobriam todo o território, depois de volta para a mansão enquanto perguntava: você tem alguma coisa para isso, já que você criou essa fábrica de engarrafamento tão rapidamente? Tenho a sensação de que você conseguiria algo para mim para atualizar as paredes e a mansão para algo muito mais do nosso agrado. Pollux acenou com a cabeça, mas depois suspirou ao dizer: eu verifiquei todos eles, senhor, especialmente no momento em que as paredes se ergueram. Eles são um presente gerado pelo sistema, então não podem ser modificados por projetos externos. Paredes e muitos dos edifícios aqui seriam moldados. E não só a classe, o tipo de território também seria importante. Olhando para o olhar confuso em seu rosto, eu diria que você não tem ideia do que estou falando, não é? Pollux perguntou enquanto dava a Cole um olhar divertido, que Cole prontamente respondeu balançando a cabeça. O Phoenixborn riu enquanto ele apontou para a entrada do território. Eu gostaria de fazer um tour pela clareira como um todo para poder ver com o que estou trabalhando. Se fizer a gentileza, senhor, de caminhar comigo, explicarei tudo sobre possuir e administrar um território que você ainda não conhece. Acredite em mim quando digo isso, isso vai te surpreender. Para uma oferta como essa, Cole não poderia fazer nada além de concordar. Fim do capítulo. Capítulo 249, Parte 1, Tipos e classes de território. Se há uma coisa com a qual as pessoas concordam mais do que qualquer outra coisa é o fato de que o sistema é uma merda. Especialmente quando se trata de construção de território. Ele trata um território como uma pessoa, então a ressalva para atualizar um território é tão importante. Para um território, tipo se traduz em raça, que é basicamente o tipo de época em que seu território se baseia. Mas além da época, também é um tema ou gênero. Eu sei, os territórios podem ser cyberpunk, civilização mágica avançada, tecno-magikai, velho oeste, alta fantasia, baixa fantasia, urbano, steampunk e alguns outros. Na verdade, alguns territórios podem se tornar tão poderosos que agora se tornam um modelo, para um mundo, influenciando a forma como o sistema funciona nesse mundo. Ao contrário do que se acredita, o sistema não é o mesmo em todos os lugares, ele é único para cada nova realidade que se junta, com base no tipo de território mais prevalente naquele universo. O acesso agora é uma versão básica, acredito que os registros dizem que quando você chegar ao nível 100, você terá a opção de desbloquear o sistema exclusivo do seu universo ou acompanhar o que você tem até que o sistema engula sua realidade. De qualquer forma, o tipo e a classe do seu território afetariam a arquitetura e as instalações.
Alguns tipos de edifícios, não importa como você queira, nunca poderão ser encontrados em alguns territórios. Por exemplo, você não pode construir um poço de gladiadores em território cyberpunk, ou uma fazenda em território cyberpunk. Eles têm aparências diferentes e maneiras diferentes de lidar com eles, ou melhor, regras diferentes para governar essa realidade. Assim como quando você se tornou um aspirante, o sistema levaria em consideração todos os seus esforços e tudo o que você faz ou conquistou antes de seu território chegar à classificação de ferro. Aí ele vai levar tudo em consideração, até sua raça, seu conhecimento, e atribuir um tipo e classe que lhe convenha. E ao contrário dos aspirantes, você não pode escolher o tipo ou classe, o que você vê é o que você ganha. Estou limitado no meu design e no quanto posso afetar o território. Qualquer edifício gerado pelo sistema seria atualizado e modificado com base no tipo e classe do território. Coisas como a mansão que posso mudar junto com a cervejaria, pois eram estruturas que existiam antes de o sistema de gerenciamento de território ficar disponível para você. Mas qualquer coisa depois disso seria da exclusiva responsabilidade do sistema. Os projetos não irão modificá-los, a única coisa que os projetos seriam capazes de fazer é criar novos edifícios. Claro, desde que esses novos edifícios coincidam muito bem com o tipo e a classe do seu território. Isso foi bastante revelador para Cole, se ele tivesse que ser honesto. Isso significava que ele não poderia simplesmente improvisar e passar por isso como originalmente queria. Ele acenou com a cabeça para Pollux antes que a atenção deles fosse atraída por gritos e um clamor alto. Mas neste ponto eles já haviam passado da entrada de seu território e estavam no território da clareira propriamente dito. Por alguma razão, a maior parte das terras que fazem fronteira com a sua ainda não foi comprada, o que significa que ele não tinha vizinhos à vista. Mas na barreira, no limite da clareira, ele viu alguns aspirantes arrastando quase uma dúzia de feridos. Cole franziu as sobrancelhas enquanto avançava, sua presença por si só foi suficiente para diminuir o clamor, já que muitos o admiravam. Não é de surpreender que muitos desses olhares fossem de animosidade, Cole não se importava, mas ele iria perguntar de qualquer maneira. O que aconteceu aqui? Era apenas uma pergunta simples, e é claro que sempre haveria um herói com mais boca do que cérebro que não responderia a uma pergunta simples, mas escolheria antagonizar o desastre ambulante que era Cole, o Wordbreaker, Rain. O que aconteceu aqui? Você tem coragem de fazer essa pergunta, seu bastardo? Tudo isso está acontecendo porque você roubou nossos recursos e fez com que tivéssemos que pagar 30% de imposto sobre tudo o que ganhamos, e ainda mais depois disso, você ainda recebe 30% de qualquer transação por recursos extraídos de seu território. Então você vai em frente e fecha o dia, forçando o resto de nós a sair para o deserto para obter recursos apenas para sermos atacados por outras clareiras que tiveram chance de. Sua cabeça voou no ar enquanto Cole embainhava Black Malachi. Ninguém o viu puxar a espada ou mesmo se mover. Tudo o que viram foi uma cabeça voando para o céu com um braço estendido segurando uma espada tão negra quanto a noite. Cole criou a atmosfera e deixou claro que não aceitaria que falassem assim com ele. Ele não era um tirano, principalmente quando as pessoas o conheciam, mas também não era uma tarefa simples e tinha um temperamento explosivo, essas eram coisas importantes que precisavam ser conhecidas. Então vocês podem me dizer em que direção esta clareira em particular está? Vocês todos são um bando de fracos que não estão dispostos a lutar pela força necessária para sobreviver ao que está por vir, mas no final vocês ainda são aspirantes na minha glade. Não é assim que você está espalhando sangue pelo chão, é uma visão feia. O sangue é feito para o campo de batalha, então se remende e prepare-se, em uma hora iremos visitá-los. Ora, a menos de 100 pessoas aqui, eu fecharia Rain Valley por uma semana e depois faria uma farra de cortes de membros, estou claro. Basta dizer que os acenos e sussurros que ele recebeu foram mais que suficientes. Honestamente, Cole já estava ficando entediado, ele viria plantar essas sementes quando voltasse.
Mas havia território para atacar e saquear e talvez engolir. Isso era como todos aqueles animes de guerra e território que ele adora. Ele estava recebendo algumas vibrações do reino sério com isso. Vamos ver se realmente essa outra clareira seria boa o suficiente, bom o suficiente para sacar sua lâmina. Fim do capítulo. Capítulo 250, parte 1, a guilda. Cole resmungou, ele não conseguia acreditar nisso. Cassandra e Razor estavam de volta, junto com Farida também, mas estavam barrando seu caminho. Ele estava com tanta raiva que até Delarosa saiu de sua sombra preparado para matar. Ele era o líder, mas esses três eram temíveis o suficiente para derrubá-lo. Não que eles o tenham derrotado ou algo assim, mas apenas deram argumentos extremamente sólidos sobre suas prioridades. A conquista poderia esperar. Você deveria começar plantando essas sementes e depois registrando as malditas guildas. Você precisa colocar um pouco de administração e descobrir um fluxo de renda. Você está indo bem o suficiente ao espoliar nossos colegas aspirantes a Glade, mas você nem sequer vendeu alguns dos recursos que você adquiriu para o sistema por dinheiro e pontos de território. Você é péssimo nisso, mas terá que aprender se não quiser que alguém lucre com o que lhe pertence. Eu sei que isso é novo para você. Apesar de tudo, você apenas avançou, derrubando inimigos e ficando mais forte. E até você sabia que eventualmente teria que desacelerar a destruição e tentar construir algo para variar. Não será fácil, definitivamente não foi feito para ser fácil, mas se você continuar fazendo isso no meio do caminho e fugindo para outro lugar, nunca será exatamente o que você quer que seja ou o que você precisa que seja. Vá devagar, mas respire fundo e se acalme, pelo menos por um tempo. Cassandra disse a ele, enquanto lhe dava um aviso duro, porém severo, da mesma maneira que uma mãe daria conselhos a seu filho. Se Cole não estivesse tentando manter as aparências, talvez ele tivesse chorado, apenas talvez. Cole piscou algumas vezes após o discurso de Cassandra, então ele se virou para o lado parecendo bastante envergonhado. Bem, se você colocar dessa forma, isso me faz parecer muito tolo e infantil. Tudo bem, vou plantar algumas sementes depois de criar minha guilda. Farida, você tem aquele mandado de uma figura de autoridade? Cole perguntou enquanto se levantava. Está comigo desde o dia em que você pediu. Cole acenou com a cabeça para ela e estendeu a mão. Ela entregou a ele um pedaço fino de papel que ele ativou através do sistema, perdendo 100 prismas de bronze e 100 de ouro no processo. Todo o procedimento não foi tão complicado ou complicado como Cole pensava que seria. Esta era a primeira guilda que ele estava criando e ele criaria mais eventualmente para criar sua aliança. A guilda, Wordbreakers, foi formada. Nome da guilda, Wordbreakers. Classificação da guilda, Bronze I. Mestre da guilda, Colraen. Vice-mestre da guilda, Cassandra Morrowind. Diretor financeiro da guilda, N.A. Diretor disciplinar da guilda, Delarosa. Oficial do tesouro da guilda, Farida. Oficial de desenvolvimento da guilda, Pollux Phoenixborn. Mestre de armas da guilda, Castor Phoenixborn. População da guilda, 20 de junho. Territórios da guilda, Raen Valley. Fundos da guilda, 1 milhão de ouro. O menu da guilda era bastante simples e a explicação para seu uso ainda mais simples. Quanto mais aspirantes ou habitantes ingressarem na guilda, maior será sua classificação. Do jeito que está, Cole tinha gente suficiente para levá-lo ao bronze I. O recrutamento seria adequado, mas seria apenas para os melhores dos melhores. Cole queria criar um ambiente de elite, mas mesmo se você for fraco, ele espera criar um lugar que o torne forte também. Então no final ele estaria se contradizendo, mas o que era a vida sem um pouco de contradição? Eu deleguei Cassandra como minha segunda em comando. O resto de vocês que têm postagens já devem ter recebido notificações sobre suas atribuições. E há dinheiro suficiente na guilda para pelo menos financiar um pouco de suas incursões em maneiras de tornar a guilda melhor. Quanto a um diretor financeiro, ainda estou um pouco preso até conseguir que Teila venha aqui. Portanto, esteja atento à maneira como você gasta e certifique-se de documentar isso. Castor,
Precisamos de projetos para um salão de guilda, um enorme, um também. E que tenha espaço para crescimento no futuro. Agora irei cuidar de algumas outras coisas. Cassandra é responsável por trazer o resto dos nossos amigos para a guilda, haverá novas posições para preencher em breve, mas podemos começar aqui e ver onde as coisas vão e fazer os ajustes necessários. Também terei algumas regras da guilda escritas, mas preciso que Irma e Thunderjack explorem as clareiras vizinhas que quero. Saiba do que se trata, defesas e fraquezas, rotas, relações de movimentos, alianças etc. Vocês podem levar Neral com vocês. Quero um relatório completo até o final de amanhã, então saberei como proceder. Agora, se vocês me derem licença, tenho algumas tarefas agrícolas para cuidar. Com isso dito, Cole se levantou e deixou o cerco sentindo-se muito presunçoso, embora tivesse inventado tudo na hora. Mesmo assim, eles estavam certos, haverá tempo suficiente para se aventurar e lidar com outros glades, por enquanto seria melhor construir o que ele tem, seu território ainda estava em falta, ele precisava fazer mais. Foi até a fazenda e trouxe o saco de sementes que Razor havia comprado para ele. Havia pacotes individuais dentro do saco com os nomes das sementes, ele só conseguiu 6 dos quais eram milho e trigo, um terceiro era uma árvore frutífera chamada Aboy, aparentemente tinha um sabor doce e açucarado, mas tinha um efeito tão forte se fosse fermentado e processado em vinho. Os 2 últimos eram tubérculos, batatas e inhame, que ele estava acostumado, exceto, é claro, pela fruta Aboy, mas este era um universo totalmente diferente do qual ele estava falando. Então definitivamente tem que haver coisas novas para tentar e crescer, de certa forma, talvez isso tenha sido uma aventura por si só, ele só tinha que aproveitar. Fim do capítulo. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é saber usá-la bem, René Descartes.